Imagine por um instante que tudo o que você sempre acreditou sobre a Páscoa fosse apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e esquecida ao longo dos séculos. Pense em quantas vezes você já celebrou essa data sagrada, repetindo costumes e tradições, sem se questionar sobre as raízes e o real significado desse evento que moldou o destino da humanidade. Bem-vindo ao canal Sagrado Mestre, onde mergulhamos além das aparências para revelar as verdades ocultas que muitos preferem não enxergar. Se você busca conhecimento, inspiração e deseja fortalecer sua fé, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para que você seja sempre o primeiro a receber nossos conteúdos que provocam reflexão e despertam o espírito. Hoje, nosso tema é a Páscoa que poucos conhecem. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar a sua maneira de enxergar esse dia sagrado. Quando pensamos em Páscoa, a primeira imagem que nos vem à mente é a de ovos de chocolate, coelhinhos e celebrações em família, não é verdade? Mas será que essa é a verdadeira essência da Páscoa? Ou será que, ao longo dos séculos, a humanidade desviou o foco do que realmente importa? A Páscoa é, sem dúvidas, um dos eventos mais significativos da fé cristã, mas a sua origem não está nos chocolates, tampouco nos coelhos. A história da Páscoa começa muito antes do nascimento de Jesus, em terras distantes, onde o povo hebreu vivia sob opressão e escravidão no Egito. Você sabia que a Páscoa tem raízes milenares que remontam à libertação do povo de Israel, um evento carregado de significado espiritual, justiça divina e promessa de redenção? Esse foi o primeiro e verdadeiro significado da Páscoa, a passagem. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima ou poupar. É uma referência direta ao episódio em que Deus, ao enviar a 10ª praga sobre o Egito, ordena que cada família hebreia marcasse suas portas com o sangue de um cordeiro puro, sem defeitos, como um sinal de proteção. Quando o anjo da morte passou pelo Egito naquela noite sombria, ele poupou todas as casas que estavam marcadas. Esse gesto não apenas garantiu a sobrevivência dos primogênitos hebreus, como também marcou o início de sua jornada de libertação. Já parou para pensar no poder desse simbolismo? O sangue do cordeiro salvando vidas, o sacrifício que antecede a liberdade. O que isso revela sobre o amor e a justiça de Deus? Mas a maioria das pessoas desconhece que a celebração da Páscoa, antes mesmo do cristianismo, era uma festa de memória, uma reencenação constante da libertação do Egito. Todos os anos, os judeus se reuniam para lembrar daquele momento, reforçando a fé e o compromisso com o Deus que os livrou da escravidão. E essa tradição não foi abolida com o surgimento do cristianismo, pelo contrário, ela foi ressignificada de maneira tão profunda que poucos param para refletir. Quando Jesus celebra a última ceia com seus discípulos, ele está participando de uma refeição pascal. Não é curioso que o momento mais emblemático da vida de Jesus, antes de sua crucificação, seja justamente durante a celebração da Páscoa? Você já refletiu sobre o porquê disso? Seria coincidência ou existe um propósito divino por trás dessa conexão? Agora, imagine a cena: uma sala simples, iluminada por lamparinas, pão sem fermento sobre a mesa, vinho em taças de barro, e o Filho de Deus, sabendo que seu sacrifício estava próximo, transforma aquela refeição milenar em algo ainda mais profundo. Ele pega o pão, parte e entrega aos discípulos dizendo: "Este é o meu corpo que é dado por vós." Depois, ao tomar o cálice, declara: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Nesse gesto simples e simbólico, Jesus ressignifica a Páscoa, não mais como a libertação de uma escravidão física, mas como a libertação da escravidão espiritual. Você já havia se dado conta de que, ao celebrar a Páscoa, nós não estamos apenas lembrando da ressurreição de Cristo,
mas também da promessa de redenção para toda a humanidade? O que esse gesto significa para você hoje em sua caminhada espiritual? À medida que avançamos nessa reflexão, nos deparamos com uma pergunta que deveria ecoar em cada coração cristão. Será que compreendemos verdadeiramente a profundidade do sacrifício de Cristo na Páscoa? Pense nisso. O mundo moderno reduziu a data a uma comemoração comercial, mas no íntimo dessa celebração repousa o maior ato de amor já registrado na história da humanidade. A morte de Cristo não foi um acidente, tampouco um evento isolado. Foi o cumprimento exato de um plano divino meticulosamente arquitetado para restaurar a conexão perdida entre o Criador e a criação. Você já parou para pensar como seria viver em um mundo sem essa ponte de redenção? Como seria a sua vida sem a esperança de salvação que Cristo nos oferece? Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado durante a Páscoa, não por acaso, mas para que o simbolismo do Cordeiro puro se cumprisse de forma literal e eterna. O Cordeiro que no Êxodo salvou os primogênitos hebreus com seu sangue, agora se tornava o próprio Cristo, derramando seu sangue para salvar não apenas um povo, mas toda a humanidade. Que mensagem poderosa há por trás disso? O sangue do Cordeiro já não era mais físico, mas espiritual, cobrindo todos aqueles que nele crerem, oferecendo proteção, perdão e vida eterna. Você sente esse amor quando reflete sobre o sacrifício de Jesus? Como essa certeza muda a maneira como você enxerga o mundo, as dificuldades e os desafios da sua vida? E o que dizer da ressurreição? A Páscoa que poucos conhecem não termina com o sacrifício, mas com a vitória. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre, foi a prova incontestável de que a morte não tem a palavra final. Esse é o cerne da Páscoa cristã. A passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade do Espírito, das trevas para a luz. E essa promessa não é exclusiva de uma elite espiritual. Ela é estendida a todos que abrem o coração para Cristo. Que tipo de liberdade você tem buscado? Libertar-se das amarras do passado, dos erros, dos arrependimentos, da culpa? A Páscoa é o convite de Deus para que você faça essa travessia. Quantos de nós vivem presos a medos, inseguranças e culpas que corroem a alma, mesmo conhecendo a mensagem da cruz? Quantos se esquecem que a Páscoa é um lembrete de que a esperança sempre renasce, mesmo nos cenários mais sombrios? Quando Jesus venceu a morte, ele selou um pacto que não pode ser quebrado, e essa é a herança que celebramos a cada Páscoa. E agora, eu te pergunto, como você tem honrado essa herança? Será que sua vida reflete essa vitória? Ou será que ainda caminha como quem carrega correntes invisíveis? Compartilhe nos comentários. Qual é a sua maior luta espiritual hoje e como a Páscoa renova sua esperança? É curioso observar como o mundo, ao longo dos anos, foi cobrindo esse significado com camadas de distrações. A simbologia dos ovos, dos coelhos, das festas e dos presentes são elementos que suavizam a profundidade desse evento, tornando-o palatável e comercial. Mas a verdadeira essência da Páscoa continua viva, esperando para ser redescoberta. Será que não é hora de resgatar esse significado e devolvê-lo ao seu lugar de honra? Você já pensou como seria a sua vida se todos os dias fossem vividos com a consciência desse amor sacrificial? O que mudaria na sua forma de tratar as pessoas, na sua forma de enfrentar os obstáculos? Deixe seu comentário e compartilhe essa reflexão. À medida que seguimos essa jornada de entendimento, é impossível não sentir um misto de admiração e inquietação. Afinal, se a verdadeira Páscoa carrega um significado tão profundo, por que será que ao longo das gerações ela foi se tornando, pouco a pouco, uma celebração superficial e comercializada? O distanciamento da essência da Páscoa não foi um erro aleatório, mas um reflexo de uma sociedade que, gradativamente, trocou o sagrado pelo conveniente. E aqui eu te convido a uma reflexão sincera.
Quantas vezes você já viveu uma Páscoa sem sequer mencionar o nome de Jesus em suas conversas, em suas orações ou em seu coração? Quantas vezes a lembrança da cruz foi ofuscada pelo chocolate, pelo almoço em família, pelas tradições que nada têm a ver com o verdadeiro sentido dessa data? O que muitos não sabem é que durante séculos a Páscoa era o ponto central da vida espiritual de diversas comunidades. A cada ano, famílias inteiras se reuniam não para dividir chocolates, mas para compartilhar histórias de fé, esperança e libertação. Era uma data de renascimento interior, um tempo de revisão de atitudes e reconexão com o sagrado. Mas o que aconteceu com essa tradição? Será que estamos mais distantes de Deus hoje do que nossos antepassados estavam? Ou será que as distrações do mundo moderno abafaram a voz suave do Espírito Santo, que nos convida todos os anos a viver uma verdadeira travessia da morte para a vida? E você, já sentiu esse chamado durante alguma Páscoa? Já parou para escutar o que Deus deseja te dizer nesse momento tão sagrado? Quando olhamos para as Escrituras, especialmente para os relatos sobre a última ceia, é impossível não perceber a profundidade do ensinamento que Jesus quis deixar. Ele sabia que seria traído, sabia que enfrentaria a dor mais brutal que um ser humano pode suportar, mas mesmo assim, sentou-se com seus discípulos, partilhou o pão, o vinho e, sobretudo, partilhou o amor. Ele não apenas instituiu a Eucaristia, mas selou ali o verdadeiro espírito da Páscoa, um ato de entrega, de sacrifício, de reconciliação com Deus. Você já se perguntou o que seria da humanidade se Jesus não tivesse aceitado essa missão? Como seria o mundo hoje se aquele sacrifício não tivesse acontecido? Reflita sobre isso e compartilhe sua visão nos comentários, porque cada percepção pode inspirar alguém. Muitas pessoas conhecem a história da cruz, mas poucas vivem a história da ressurreição. E isso é um ponto crucial na compreensão da Páscoa que poucos conhecem. A cruz é o símbolo máximo do sofrimento humano, da dor e da humilhação. Mas o túmulo vazio é a certeza de que a vida é mais forte que a morte. Quando o anjo anunciou às mulheres que o túmulo estava vazio, não foi apenas uma boa notícia para aquele grupo, mas para toda a humanidade, para você, para mim, para todos que acreditam. Jesus não estava mais lá. Ele havia vencido, e é exatamente essa vitória que celebramos ou deveríamos celebrar a cada Páscoa. Essa vitória não é só de Jesus, é de todos nós, porque através dela temos a promessa da vida eterna. Agora pare e pense. Quantas vezes em sua vida você enfrentou momentos de escuridão e acreditou que não havia saída? Quantas vezes pensou que aquele era o fim, que não existia esperança, que seus sonhos estavam enterrados? A ressurreição de Cristo é o lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem poder para reverter qualquer situação. Nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é infinito, porque a vida sempre triunfa quando se confia no Pai. Então, eu te pergunto neste momento, qual área da sua vida precisa dessa ressurreição? Onde você precisa experimentar essa travessia do desespero para a esperança? Deixe nos comentários sua resposta ou uma palavra de fé, porque você nunca sabe quem pode estar precisando ler exatamente isso hoje. E se voltarmos ainda mais no tempo, para além da última ceia, para além do sofrimento de Cristo, chegaremos à origem do próprio Cordeiro Pascal. No Antigo Testamento, em várias passagens, o Cordeiro sem mancha era um elemento central dos rituais de expiação, um sacrifício que, simbolicamente, transferia os pecados do povo para aquele animal inocente. A ideia era clara: o preço do pecado é a morte, e alguém deveria pagar por isso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, preparou um plano perfeito, enviando seu próprio Filho como o último e definitivo Cordeiro. O Cordeiro que não apenas cobriria os pecados de um povo específico, mas que libertaria a humanidade da condenação eterna. Como não se comover diante de tamanho amor?
E você, já parou para refletir sobre o preço que foi pago por sua vida? Esse sacrifício mudou para sempre a forma como enxergamos a justiça divina. Antes, as pessoas viviam sob o peso da lei, cercadas por regras e rituais que buscavam reparar suas falhas diante de Deus. Com a morte e ressurreição de Cristo, não estamos mais sujeitos a essa antiga aliança baseada no sacrifício de animais. Agora, vivemos sob a graça, um presente imerecido que nos foi dado por amor. Isso não significa que estamos livres para agir sem responsabilidade, mas sim que fomos chamados a viver em comunhão com Deus, guiados pelo amor e não pelo medo. Já pensou no que essa liberdade espiritual representa para a sua vida? O que você tem feito com esse presente que custou o sangue de Cristo? E aqui está um ponto fascinante. A celebração da Páscoa também é um convite para renascer. Não apenas uma vez por ano, mas diariamente. Quando os judeus celebravam o Pessach, eles não apenas lembravam de um evento histórico, mas renovavam o compromisso com Deus, reconhecendo que Ele é o libertador, o sustento e o guia. Jesus, ao se oferecer como Cordeiro, ampliou essa aliança para todos os povos, convidando cada pessoa a participar dessa nova vida. Mas quantos de nós aceitamos esse convite de forma plena? Quantos continuam presos às velhas correntes, aos medos, aos hábitos que distanciam de Deus? O verdadeiro sentido da Páscoa só se revela quando decidimos abandonar o velho eu e abraçar a nova vida que Cristo oferece. E nesse ponto, é impossível não fazer uma pausa para uma pergunta que vai direto ao coração. Você já fez sua travessia espiritual? Já deixou para trás as mágoas, as culpas, as feridas do passado e abraçou de verdade a liberdade que Jesus te oferece? Porque a Páscoa não é apenas um lembrete, é um chamado. Um convite para atravessar do mundo velho para um mundo novo, para sair da escravidão do pecado e viver na plenitude da graça. E isso não depende de cerimônias, tradições ou datas no calendário, mas de uma decisão pessoal e intransferível. Então, permita-se refletir agora. Qual travessia Deus está te chamando para fazer neste momento da sua vida? E se existe algo que podemos aprender com a verdadeira Páscoa, é que nenhuma escravidão é eterna, nenhuma cruz é definitiva, nenhum túmulo é inquebrável. A história da humanidade, desde o Êxodo até a ressurreição de Cristo, é uma narrativa de libertação, de superação e de renascimento. E a sua vida também faz parte dessa história. A cada Páscoa, Deus renova esse convite, essa promessa de vida nova. A pergunta é: você está disposto a aceitar? Compartilhe nos comentários. O que a Páscoa significa para você hoje? Como ela molda suas decisões, seus pensamentos e seu modo de viver? Sua resposta pode ser o sopro de fé que alguém ao redor do mundo tanto precisa ler agora. Agora que chegamos tão longe nesta jornada de descoberta, imagine como seria se todos que celebram a Páscoa realmente compreendessem o valor espiritual que esse dia carrega. Imagine lares, onde, antes do almoço em família, pais e filhos se reúnem para orar, refletir e agradecer pelo sacrifício do Cordeiro. Imagine igrejas cheias, não apenas de fiéis que repetem rituais, mas de corações quebrantados, conscientes da grandeza do amor de Deus, tocados pela mensagem de redenção. E agora me responda: como seria a sua própria vida se você acordasse todos os dias com essa certeza gravada na alma de que foi comprado por um preço infinito, amado de forma incondicional e chamado para viver em liberdade? A verdadeira Páscoa é muito mais do que uma data, é um estilo de vida. É uma lembrança constante de que somos peregrinos neste mundo, atravessando desertos, enfrentando provações, aguardando a terra prometida, que é a eternidade ao lado de Deus. Cada decisão, cada gesto, cada palavra deve refletir essa consciência. A Páscoa que poucos conhecem não é aquela que se limita ao domingo da ressurreição, mas aquela que molda o caráter, fortalece a fé
e transforma corações ao longo de todo o ano. E você que acompanha este vídeo até aqui, já refletiu sobre como pode tornar sua vida um reflexo vivo dessa ressurreição? Já pensou no impacto que isso teria em quem te cerca, em sua família, em seus amigos, em todos que cruzam o seu caminho? A travessia espiritual proposta pela Páscoa também envolve uma escolha consciente de deixar para trás as sombras que insistem em nos acompanhar. Muitos ainda vivem acorrentados ao passado, permitindo que erros antigos determinem o presente. Mas a essência da Páscoa é justamente libertação. Deus não quer que você continue vivendo preso ao que já passou. O Cordeiro foi sacrificado para que as portas da sua vida estivessem marcadas com o sangue que protege e purifica. E a ressurreição é a prova de que tudo aquilo que parecia definitivo pode sim ser transformado. Agora olhe para dentro de si. O que ainda precisa ser entregue a Deus? Qual área da sua vida necessita dessa transformação pascal? Ao longo da história, tanto judeus quanto cristãos enxergaram a Páscoa como um lembrete divino de que nenhuma opressão dura para sempre. O povo hebreu foi libertado da escravidão física no Egito e, através de Jesus, a humanidade foi liberta da escravidão espiritual. Essa é a maior demonstração de amor que o mundo já testemunhou, e ela está acessível a você, aqui e agora. O convite permanece o mesmo, a cada nova Páscoa, a cada novo dia. Aceitar o sacrifício do Cordeiro e viver de acordo com a liberdade que ele conquistou. Então me diga, como você pretende viver essa liberdade a partir de hoje? Escreva nos comentários, compartilhe sua decisão de fé e ajude outros a se inspirarem com a sua jornada. O mais belo dessa reflexão é saber que a Páscoa também é sobre esperança. Quando tudo parecia perdido, quando a cruz foi erguida e a morte parecia triunfar, foi ali, no terceiro dia, que a verdadeira vitória brilhou. Essa é a mensagem que ecoa por séculos, atravessando gerações e alcançando corações como o seu. Que a sua vida seja uma celebração constante dessa vitória, não apenas em palavras, mas em atitudes. Que você se permita viver com a certeza de que, em Cristo, não existe derrota definitiva. Apenas caminhos de aprendizado, crescimento e redenção. Pense bem, se o próprio Deus não poupou o seu Filho para te resgatar, o que mais ele não faria por você? Deixe essa certeza guiar suas escolhas, seus sonhos e sua fé. Ao final dessa profunda jornada que fizemos juntos, é impossível não sentir o peso da revelação que a verdadeira Páscoa carrega. Esse não é apenas um feriado, não é apenas um dia marcado no calendário com doces e almoços. A Páscoa que poucos conhecem é uma mensagem que atravessa o tempo, uma promessa viva que ecoa no íntimo de cada alma sedenta por redenção e sentido. Ela é o lembrete constante de que Deus está presente em cada etapa da nossa história, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. E agora, diante de tudo isso, eu te pergunto: você está disposto a viver essa Páscoa não como uma data, mas como um estilo de vida? A reflexão que nasce da Páscoa é poderosa, porque ela nos obriga a confrontar nossas próprias prisões interiores. Ela nos chama a reconhecer que, muitas vezes, temos vivido em uma escravidão invisível, do medo, da culpa, da mágoa, da incredulidade. E o convite divino continua o mesmo desde a libertação do Egito, passando pela cruz até os nossos dias. Atravessar. Não apenas lembrar, mas viver essa travessia diariamente, renovando a fé, quebrando as correntes e permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente e coração. Já pensou como seria sua vida se cada amanhecer fosse encarado como uma pequena Páscoa, um recomeço, uma nova chance de ser melhor e de refletir a luz de Cristo? E a moral dessa história é simples, mas profunda. A vida sempre vence. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce. Não importa o peso da cruz, a ressurreição sempre vem.
E não importa quantos erros você tenha cometido, o perdão de Deus sempre está ao alcance daqueles que se arrependem e acreditam. A Páscoa não termina no túmulo vazio. Ela continua viva dentro de cada pessoa que decide seguir o caminho do amor e da redenção. Então, meu amigo e minha amiga, qual escolha você fará hoje? Continuar vivendo como se a Páscoa fosse apenas um feriado ou viver como alguém que foi tocado pela maior prova de amor da história? Que essa reflexão toque profundamente o seu coração e o inspire a viver todos os dias como alguém que atravessou o mar da escravidão para a liberdade. Que você permita que Deus transforme suas dores em força, suas quedas em aprendizado e seus dias em testemunho vivo da ressurreição de Cristo. Porque a verdadeira Páscoa não termina no domingo, ela começa ali, quando você decide caminhar ao lado de Deus, permitindo que sua luz ilumine cada passo do seu caminho. E que essa luz nunca se apague, mesmo quando as trevas parecerem dominantes, porque a vitória já foi conquistada por você na cruz. E para finalizar, deixo um convite sincero. Compartilhe nos comentários qual foi a parte dessa história que mais tocou o seu coração. Sua resposta pode fortalecer alguém que está do outro lado da tela, precisando ouvir exatamente isso. Que a Páscoa que poucos conhecem seja, a partir de hoje, a Páscoa que você escolhe viver plenamente, com fé, amor e esperança. Que sua vida seja a prova viva de que o sacrifício do Cordeiro não foi em vão. E lembre-se, sempre que o desespero bater à porta, sempre que a tristeza ameaçar te derrubar, volte seu olhar para a cruz e para o túmulo vazio. Lá está a resposta que o seu coração procura. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.